Olá, tudo bom? Essa videoaula de hoje será sobre as despesas processuais. Qual o objetivo dessas despesas processuais? Quais os tipos dessas despesas processuais? Ou seja, como profissionais do direito que nós somos, nós precisamos saber e entender, né, as despesas que são acometidas no decorrer de um trâmite processual. E esse é justamente o objetivo da nossa aula de hoje, entendermos o objetivo, por que dessas despesas, quais são os tipos de despesas que tem, ou seja, cada despesa vai equivaler a uma determinada coisa, né, entre aspas, dentro do processo, ou seja, a um trâmite processual, a uma necessidade processual específica. E aí, de quem é a responsabilidade de pagar essas despesas? Como fica a gratuidade da justiça? Vamos falar também da sucumbência recíproca. Então, vamos lá? Vamos mais a uma videoaula sobre despesas processuais. Então, como eu já falei aqui para vocês, o objetivo das despesas processuais é custear exatamente todo o trâmite processual. Então, eu vou puxar aqui para vocês um quadrinho que eu acho bem didático sobre esse ponto de partida inicial sobre as despesas processuais, porque visualizando vocês vão poder entender melhor, ok? Então, nós temos aqui objetivo. O objetivo é justamente a análise das espécies de despesas processuais, o momento de seu recolhimento e quem são os responsáveis pelo seu pagamento, como eu já falei aqui para os senhores, ok? Fora isso, nós temos justamente a definição. São todos os gastos resultantes da formação e do desenvolvimento dos processos e dos seus múltiplos atos, como nós aqui também já falamos. E aí, entramos na primeira classificação, que é justamente a classificação quanto à gratuidade absoluta, o custeio privado e misto, que nós vamos ver aqui em passo seguinte. Então, quando a gente fala de gratuidade, nós estamos afirmando o seguinte, que existem algumas despesas processuais que elas são completamente arcadas, internalizadas pelo Estado, justamente para garantir o acesso à justiça, né? Que é uma garantia constitucional. Então, é para garantir o acesso gratuito, primeiro, aos usuários do serviço judiciário. E viabiliza também o acesso à justiça daquelas pessoas que têm hipossuficiência financeira, ou seja, que são os pobres na forma da lei, né? Em respeito justamente ao princípio do acesso à justiça. Então, veja só, existe essa gratuidade das despesas do processo, mas nós não podemos esquecer que esse ônus ele vai ser arcado, suportado indiretamente através dos impostos que os indivíduos vão pagar, né? E que não necessitam do poder judiciário. Então, vamos ler justamente essa definição aqui sobre gratuidade. As despesas processuais são completamente internalizadas pelo Estado, que garante um acesso gratuito aos usuários do serviço judiciário. Por conseguinte, viabiliza-se o acesso à justiça mesmo aos mais pobres, como nós já falamos aqui. No entanto, possui o ônus de ser suportado indiretamente por meio dos impostos, inclusive por indivíduos que não necessitam dos serviços do poder judiciário. Outra classificação é o custeio privado, que nada mais é afirmado que os gastos que acometem ao processo serão pagos pela parte, né? Que é o padrão. Esse é o padrão, que o processo, o trâmite processual, seja custeado pelas partes, ora pelo autor, ora pelo réu. E vamos ver essas despesas, como elas se classificam aqui. A outra classificação inicial é justamente a classificação mista. Ou seja, é o modelo adotado pelo Brasil. Vamos ler aqui que essa definição é muito boa. O Brasil possui um modelo misto entre os dois mencionados acima, ou seja, entre a possibilidade da gratuidade e o custeio privado, onde o Estado arca com a maior parte dos custos fixos, a exemplo dos magistrados e demais servidores do Poder Judiciário, enquanto que as partes têm o dever de pagar o restante dos gastos fixos e os custos variáveis dos seus respectivos processos, que vai ser justamente
tema nosso agora, em passo seguinte, quando tratarmos das demais classificações das despesas processuais. Antes de adentrarmos nas demais classificações, como eu acabei de falar aqui, é importante nós sabermos o momento do pagamento dessas despesas. Então, no nosso processo, no Estado brasileiro, o momento do pagamento dessas despesas é sempre pelo autor, né, e no início do processo, né, que são as famosas custas processuais e a taxa judiciária, que já já a gente vai explicar. Mas só para vocês saberem que o momento padrão para pagamento dessas despesas é no início do processo, inclusive sob pena do juiz extinguir o processo, sem julgamento do mérito, porque não foram pagas as custas processuais. Como nós já vimos numa videoaula aqui, quando nós tratamos dos vícios, as carências da ação, a possibilidade de emenda da inicial, nós vimos sim que tanto o valor da causa como a ausência de pagamento das custas processuais pode ser causa de emenda da inicial, né? O juiz pode sim pedir para que a parte pague as custas processuais, informar, por exemplo, que as custas processuais, elas não foram pagas adequadamente, foram pagas a menor, e aí conceder um prazo, justamente para que se complete, faça a complementação dessas custas processuais, ok? Mas aqui, o que nós temos que nos ater é o seguinte, é que o pagamento destas despesas processuais, o padrão é que aconteça desde já no início do processo. Continuando aqui, vamos fazer a leitura do artigo 82 do Código de Processo Civil, que fala justamente do momento do pagamento destas despesas processuais, sendo estas, o padrão, como eu já falei, esse momento no início do processo. Então, vamos lá. O artigo 82, nós temos, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica, ok? Então, assim, nesse artigo 82, é um artigo que se refere e trata muito bem do momento processual para pagamento das custas processuais. Em passo seguinte, eu preciso trazer aqui para vocês um quadrinho esquemático que eu acho bem interessante nós fazermos a leitura, e aqui eu vou compartilhar com os senhores. Então, como eu tenho um quadrinho esquemático, eu acho muito interessante passar aqui para vocês, motivo pelo qual eu vou compartilhar para que nós façamos a leitura de maneira conjunta, ok? Então, a gente tem sobre a responsabilidade do pagamento. A responsabilidade pelo pagamento do valor relativo a um determinado ato processual recai sobre a parte nele interessada. Por conseguinte, por exemplo, o recolhimento inicial das custas processuais, como eu já falei aqui para vocês, que recai sobre o autor da ação. E o recolhimento das despesas com o ato probatório é de responsabilidade de quem o propôs, claro. No entanto, ao final do processo, a parte vencida tem a obrigação de reembolsar a vencedora todo o montante que estiver desembolsado antecipadamente. Isso aí nós vimos justamente no parágrafo 2º do artigo 82 do Código de Processo Civil, onde nós vamos sim, e por que não, nós vamos fazer essa leitura agora do artigo 82, parágrafo 2º. Vamos lá? A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Vamos ver essa observação que está aqui no slide? Ainda quanto à responsabilidade, tem-se que os sujeitos beneficiados pela justiça gratuita, gente, é muito importante isso, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50 e 98, parágrafo 2º e 3º do Código do Processo Civil, ainda assim são
responsáveis pelas custas decorrentes de sua sucumbência. Ou seja, mesmo as pessoas que tiveram a gratuidade da justiça, elas serão responsáveis pelo pagamento. Ou seja, são responsáveis pelas custas decorrentes da sucumbência, porque elas perderam o processo. Porém, a exigibilidade do pagamento ficará sob efeito suspensivo até que se demonstre que os motivos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça, ou seja, aquela impossibilidade financeira da parte que auferiu a gratuidade da justiça, ela se estancou, ela não existe mais. Então, nesse caso, se a outra parte conseguir provar no processo que não existe mais essa hipossuficiência financeira, a parte que tinha sido agraçada, vamos dizer, com a gratuidade da justiça, ela terá que arcar com as custas decorrentes da sua sucumbência, ok? É importante ressaltar que essa responsabilidade, ela fica mantida suspensa, ou seja, por um período de 5 anos. Vamos lá, deixa eu resumir isso para vocês. A pessoa que obtiver a gratuidade da justiça e for condenada nesta ação, ou seja, ela perder, ela será responsável pelo pagamento das custas decorrentes da sucumbência. Contudo, tem um prazo de 5 anos para que a outra parte prove que os fatos que levaram ela a conseguir essa gratuidade da justiça, não existe mais. E aí ela vai deixar de ser uma parte hipossuficiente e capaz de arcar com essas custas decorrentes da sucumbência. E, para tanto, temos um prazo de 5 anos para conseguir provar isso. Ok? Então, ficar ligado muito referente aos processos em que nós somos advogados, por exemplo, da parte ré, e que o autor pede uma gratuidade da justiça, o juiz concede essa gratuidade da justiça, o autor ele é condenado, ou seja, ele perde o processo. Então, nós temos 5 anos para ficar verificando se a situação de hipossuficiência dele reverteu, ou seja, mudou. Caso isso aconteça, a gente traz ao judiciário, traz ao juiz, para que o juiz mande citá-lo e mandar ele pagar as custas referentes à sucumbência. E para isso temos um prazo de 5 anos. Quanto às despesas processuais, nós temos 7 espécies de despesas processuais e eu vou aqui, mais uma vez, compartilhar a tela com os senhores. Então, no que se refere às despesas processuais, nós temos 7 espécies de despesas processuais e, portanto, para facilitar a compreensão de vocês, a distinção de uma para a outra, eu vou compartilhar aqui a tela do nosso slide para que vocês acompanhem a leitura e a explicação simultânea, ok? Então, nós temos aqui, né, as espécies de despesas processuais aqui para vocês. Então, 7 são os tipos de despesas processuais que devem ser arcadas pelas partes. As custas em sentido estrito, as taxas judiciárias, os emolumentos judiciais, o ressarcimento de despesas com a utilização de serviços estranhos ao Poder Judiciário, a remuneração de sujeitos auxiliares e secundários do processo, as multas e os honorários de sucumbência. Então, vamos lá. Custas em sentido estrito e a taxa judiciária. Vamos ler? Ambas as despesas processuais aqui explicadas possuem natureza tributária de taxa, igual fato gerador. A utilização do serviço público da justiça é o que motiva, gente, o pagamento das custas e da taxa judiciária. As custas, em sentido estrito, são instituídas por lei própria de cada estado e são cobradas no início do processo, como a gente já viu, onde o autor tem que pagar essas custas para que a ação prossiga. Então, ele paga e anexa a guia de pagamento das custas logo na petição inicial, ou seja, o comprovante de pagamento. A taxa judiciária, diferente das custas em sentido estrito, alguns estados não exigem essa taxa. E, ao meu ver, como alguns doutrinadores assim o defendem, e como está escrito aqui, é uma figura considerada por parte da doutrina como a criação indevida. Por quê? Porque ela possui o mesmo fato gerador das custas. Então, nós teríamos sobre o mesmo fato gerador 2 cobranças distintas. Então, em virtude disso, eu particularmente considero como uma cobrança indevida e só alertando para vocês que alguns estados não têm. Aqui em Pernambuco, nós temos sim, ok?
Continuando, os emolumentos processuais judiciais. Os emolumentos são as despesas variadas geradas no curso de um processo, por meio de atos que são requeridos pelas partes, mas são praticados pela própria justiça, pelo próprio escrivão ou pelo próprio oficial de justiça. Por exemplo, os seus valores são fixados na lei, não correspondendo ao valor da despesa. É o caso, por exemplo, da gente requerer uma certidão dentro do processo, né? Toda vez que a gente requer uma certidão dessa no processo, vai ser gerada uma despesa, onde nós teremos que arcar com o pagamento dessa despesa a título de emolumento judicial para que seja liberada para a gente, por exemplo, a certidão no processo, ok? Então, gente, de início nós vimos justamente esses dois tipos de despesas processuais e iremos agora, em passo seguinte, seguir com as demais. Continuando com as despesas processuais, mais uma vez eu vou puxar o nosso slide aqui, compartilhar a tela com os senhores para facilitar a compreensão de vocês. Então, referente à nossa continuação sobre as despesas, nós temos aqui o ressarcimento de despesa com a utilização de serviços estranhos ao Poder Judiciário. Gente, é o caso, por exemplo, do cumprimento de uma carta precatória, por exemplo, né? Às vezes a gente precisa pedir para que seja cumprida uma carta precatória em outra localidade. Então, todos os serviços de SEDEX, de Correios, por exemplo, é a parte que vai ter que arcar. Então, vamos fazer a leitura aqui. Diferente dos emolumentos, essas despesas seguem os valores reais cobrados. Ou seja, o custo, por exemplo, dos Correios, o custo, por exemplo, do SEDEX. O próprio Código de Processo Civil estipula exemplos, conforme observado em seu artigo 84. Há a necessidade de antecipação pela parte de gastos com serviços estranhos ao Poder Judiciário. Um exemplo, como eu já citei aqui para vocês, seria a utilização do serviço de SEDEX dos Correios para o envio de uma carta precatória, ou então o aluguel de um veículo para que um oficial de justiça possa alcançar alguém, ok? Seguindo na nossa classificação e tipos das despesas processuais, vamos para a remuneração de sujeitos auxiliares e secundários do processo. Gente, essa remuneração é específica praticamente para os peritos, né? Os peritos que eles vão atuar nos processos. Então, vamos ler de toda forma. Esse tipo de despesa processual é pago de forma adiantada para cobrir, principalmente, o trabalho do perito, como eu falei aqui para os senhores. Temos também as multas. Vamos lá. As multas são espécies de sanções pecuniárias, impostas pelo juiz em função do não cumprimento de uma norma, que estipule um dever processual. Podem ser cobradas das partes, dos serventuários e de terceiros, e as suas causas de aplicação normalmente indicam que se aproveitará do valor pago. Quem se aproveitará do valor pago? Vou explicar para vocês. As multas são, em geral, arbitradas com base no valor da causa. Muitas delas são decorrentes da litigância de má-fé. Vamos lá, gente. As multas processuais mais comuns que nós conhecemos são aquelas multas processuais que são aplicadas no processo, muitas vezes porque não são cumpridas as determinações judiciais. Exemplo, uma liminar. O juiz dá uma liminar, por exemplo, num processo, que o aparte entrou contra um convênio de saúde, para que o convênio ofereça a prótese a um paciente. E ele está negando essa prótese, né? E aí o juiz dá uma liminar, dizendo que é urgente o caso desse paciente e que o convênio deve fornecer a prótese conforme solicitada pelo médico, deve arcar com as despesas referentes a essa prótese. E o convênio vai e descumpre. Ele é devidamente informado, né, citado da decisão judicial, ou seja, ele é intimado da decisão judicial, só que ele resolve, entre aspas, descumprir com essa determinação judicial. Então, a parte, né, que entrou com a ação, que auferiu em seu favor a liminar, ela vai comunicar ao juiz que está havendo descumprimento de ordem judicial, por parte, no caso específico do convênio, que seria a parte adversa. Então, nesse caso, o juiz vai aplicar uma multa, e normalmente essa multa é uma multa diária, por dia de descumprimento da ordem judicial. E essa multa, ela vai favorecer
a parte que auferiu, no meu caso específico do exemplo, a liminar, ao final do processo, quando do julgamento final do processo, quando da sentença de trânsito em julgado, ok? Então, a multa, ela é uma sanção por descumprimento de uma ordem, ou seja, de uma determinação imposta pelo magistrado, seja pela parte, né, seja pelos serventuários da justiça, seja pelos terceiros, ok? E aí, nós também temos os honorários de sucumbência. Quanto aos honorários de sucumbência, teremos uma videoaula aqui específica sobre os honorários de sucumbência, inclusive fazendo uma comparação do nosso Código de Processo Civil antigo para o nosso Código de Processo Civil em vigor. Aí vocês falam, mas o Código de Processo Civil em vigor já está vigente desde 2015. Eu sei, mas é muito importante que nós tracemos as alterações, as modificações, né, que foram auferidas com o Código de Processo Civil anterior para o Código de Processo Civil de 2015. Tá bem? Então, vocês façam a leitura sobre os honorários de sucumbência, cientes de que os honorários de sucumbência é uma espécie, sim, de despesa processual. Devem ler, e quando vocês estudarem, sempre tracem um paralelo no que dispunha o Código Processual anterior e como dispõe hoje o Código de Processo Civil de 2015, ok? Para que essa videoaula não fique muito extensa. Então, como nós estamos tratando de teoria geral do processo, é importante superficialmente conhecermos quais são as espécies de despesas que acometem o processo, entendeu? Em videoaulas específicas, nós veremos nos próximos passos, adentrando especificamente em processo civil, nós iremos sim nos aprofundarmos cada vez mais em cada despesa elencada aqui. Mas desde já, aos interessados que forem estudar sobre todas as despesas processuais, já com os aprofundamentos necessários, eu peço para vocês que tracem, no caso dos honorários de sucumbência, um paralelo com o código anterior antigo e com o atual Código de Processo Civil em vigor, ok? É muito importante que se faça isso para a gente ver as vantagens auferidas referente aos honorários de sucumbência. E com isso, gente, finalizamos mais uma videoaula aqui. Agradeço a participação de vocês, compartilhe os nossos vídeos se gostaram, deixe comentários, se inscrevam no nosso canal, deixe um like, ative as notificações de vocês e simbora aprender direito?